Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Angélica do canal Arquitetura Abandonada. Hoje vamos mostrar para vocês a Capela de São Pedro, no distrito de Ribeirão, que fica no município de São João do Polesne. Ela foi construída no início do século XX e no distrito de Ribeirão nasceu João Luiz Pozobon, que foi nomeado diácono da Igreja Católica, e o mesmo pode vir a se tornar santo, pois o processo de canonização ocorre desde o ano de 1994. No decorrer do vídeo nós vamos contar toda a história. E eu gostaria de pedir para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho para receber as notificações e deixe seus comentários, ok? Abraço pessoal, agora roda a vinheta! Bom dia aos amigos e amigas inscritos no canal e aos não inscritos também. Hoje estamos no distrito de Ribeirão, no município de São João do Polesne. Nós vamos mostrar esta igreja, a igreja de São Pedro, que na verdade é uma capela de São Pedro, consagrada ao apóstolo Pedro, que foi construída no início do século XX, em 1917. Antes da construção dessa igreja, já existia no local uma antiga igreja de madeira. Teria sido construída em torno de 1884 a 1988, porque na verdade a comunidade de Ribeirão foi constituída a partir de 1880. Ela foi fundada por imigrantes de origem italiana que desciam a Serra de Silveira Martins em razão do esgotamento das terras da colônia, buscando novos espaços para colonizar a região. Ribeirão, assim como o próprio município sede de São João do Polesne, foi um território colonizado por italianos em razão do esgotamento das terras mais altas da colônia principal, que recebeu os imigrantes italianos na região. Esta capela, a partir de 1909, existiu o registro de que o seu terreno foi doado por moradores da região. A gente não tem o registro, a gente não encontrou quem foram os doadores, mas a partir de 1909 já existia o projeto da sua construção. Ela foi construída de forma coletiva, através de mutirão, sendo que alguns construtores eram contratados especificamente para construí-las. Interessante notar que, nos estudos que nós fizemos, os construtores das capelas e dos templos religiosos, na época, eram denominados fabriqueiros. E num dos registros históricos que nós encontramos, os fabriqueiros da região aqui que construíram essa capela, atuavam também em outras comunidades. Eles eram fabricantes, construtores, na verdade, desses templos religiosos. Toda a região aqui é muito rica no turismo religioso, muitos capitéis, muitas capelas, muitas igrejas construídas no início do século. Isso tem a ver exatamente com a característica da imigração que foi desenvolvida na região, porque os italianos, que basicamente foram os principais colonizadores dessa localidade e das regiões do entorno, os italianos tinham na religiosidade a base da sua constituição histórica e social. Então,
assim que eles chegavam na região, eles davam um jeito de construírem as suas capelas, igrejas, seus templos religiosos e contratarem os padres para que pudessem tomar ou cuidar desses templos. O padre tinha uma responsabilidade muito grande sobre a comunidade em que ele estava inserido. E muitas dessas comunidades, ao construírem esses templos, contratavam os padres. O termo era esse, eles pagavam para que os padres viessem da Itália e cuidassem da colonização, ou melhor, e cuidassem da fé dos colonos na organização social em que eles estavam inseridos. Há um aspecto muito grande que Vale Vento, que era a cidade mais próxima, foi fundada primeiro, e entre eles estava o imigrante Paulo Bortoluzzi, que era um comerciante muito forte. Ele tinha comércio em todas essas localidades. E é uma característica importante também porque nos polos de desenvolvimento das colônias, a primeira estrutura que era criada era uma venda, um armazém. E a partir dela se desenvolvia o núcleo social. E a partir da venda normalmente estavam as igrejas e as capelas ao lado delas. E Paulo Bortoluzzi, que era um comerciante forte à época, doou os terrenos para a construção das igrejas, onde ele tinha as propriedades exatamente para que a sua venda e a igreja fossem os centros de congregação dos colonos, e onde a fé era exercida, o comércio também era exercido. Então ele trazia as igrejas, financiava as igrejas, doava suas terras, doava os terrenos para a igreja, exatamente porque seus armazéns estavam ao lado delas. Foi uma característica importante de colonização de toda, não só da região de imigração da quarta colônia, mas em todas as regiões de imigração de colonos. A venda estava ao lado da igreja, porque eles congregavam pessoas, traziam pessoas, e os comércios se desenvolviam assim. Também nessa capela de São João, ou de São João, desculpa, de São Pedro, aqui nessa capela de São Pedro, na localidade de Ribeirão, uma característica muito importante dela é que na comunidade de Ribeirão nasceu o diácono João Luiz Pozobon. O diácono João Luiz Pozobon era um homem de forte religiosidade que se tornou diácono e que recebeu o título de servo de Deus pelo Vaticano da Igreja Católica em 2009, e cujo processo de santificação encontra-se aberto desde 1994. Ou seja, a diácono João Luiz Pozobon, ou João Luiz Pozobon, pode se tornar um dos santos da Igreja Católica. Ele nasceu na comunidade de Ribeirão. Existe uma casa onde ele nasceu e seus familiares, que se tornou um museu. No futuro a gente vai mostrar essa casa também. Ele recebeu o seu batismo nesta capela, recebeu a sua primeira Eucaristia e a sua crisma também nessa capela, e casou-se nessa capela de São Pedro. E a sua peregrinação iniciou-se também aqui, a partir do ano de 1950, quando ele carregava de casa em casa a imagem da Mãe Rainha admirável 3 vezes de Stronsart. É um turismo religioso, é um homem que pode vir a ser santo e está intimamente relacionado com a capela de São Pedro da comunidade de Ribeirão. Todas as terras de Ribeirão, que à época também era denominado Ribeirão de Aquiles,
porque as primeiras famílias que se estabeleceram na localidade, consta nos registros históricos que elas construíram suas primeiras casas ao lado de um ribeirão cujo nome era Aquiles. Então, a localidade inicialmente era denominada Ribeirão de Aquiles. Não sei se ainda tem esse nome. Hoje ela é apenas conhecida como Ribeirão. E também ela foi conhecida como o Picado do Ribeirão, lá no início da colonização. Todas as terras de Ribeirão, assim como as terras que compõem hoje o município sede de São João do Polesine, pertenciam à coroa imperial do Brasil e eram terras devolutas. Estas terras inicialmente foram doadas a famílias que lutaram na Guerra do Paraguai como forma de pagamento e encerramento das dívidas do governo imperial para com estes homens que eram soldados, que eram comandantes do exército imperial brasileiro contra a guerra contra o Paraguai, nessa guerra no final do século XIX, entre meio e final do século XIX. Todas as terras aqui então pertenceram a essas famílias que foram sendo vendidas até que foram adquiridas pelo comerciante de Porto Alegre, Manuel Pi. Então as terras que abrigam o município de São João do Polesine e Ribeirão eram conhecidas exatamente por terras de Manuel Pi. Manuel Pi loteou essas terras todas e nomeou como seu procurador o imigrante italiano, que já foi citado neste vídeo, Paulo Bortoluzzi, para que este fizesse a realização das vendas dessas terras em lotes para os colonos interessados. Eles fizeram esses anúncios em jornais da época. As primeiras famílias que chegaram na região eram famílias oriundas das 3 colônias de imigração que existiam na Serra do Rio Grande do Sul, Caxias, Bento Gonçalves, e que na época tinham outros nomes, que se estabeleceram aqui exatamente pelo esgotamento das terras lá. Lá não existia mais espaço, não existiam mais terras à venda, e eles optaram por comprar essas terras. A partir deles chegaram outras famílias, também oriundas da cidade de Silveira Martins, que colonizaram toda a região. Esta é a história do distrito de Ribeirão, de forma rápida e de forma sintetizada. Agora nós estamos na estrada que vai nos levar ao Vale Vento, onde nós vamos encerrar esse vídeo mostrando essas construções na beira da estrada. O dia já está se terminando, é o fim de tarde, e aqui nos despedimos no caminho, na picada do Ribeirão, o caminho que foi aberto pelos imigrantes italianos na 4ª colônia de imigração italiana do Rio Grande do Sul. Este é o canal Arquitetura Abandonada. Inscreva-se no canal, que é visto e é finito.